Nós já voltamos com mais um bate-papo muito bacana para você que certamente tem criança em casa, você que é vovô, vovó, papai, mamãe, tio, titia e está sempre antenado nos lançamentos que se referem à leitura infantil. E foi lançado recentemente o livro infantil A Invenção da Liberdade pela editora Paulus. Esse livro aborda vários temas legais para toda a criançada. E é por causa disso que eu convido a autora e professora Ana Rafa Nunes para conversar um pouquinho com a gente sobre essa obra. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, boa tarde. Obrigado por falar com a gente aqui na TV Pai Eterno, na TV das Bênçãos do Pai, sobre esse lançamento importante. Boa tarde, Padre Alexandre. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha hoje. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ana Rafa, o prazer é nosso. Lembrando que às vezes a gente pouco procura, né, esse tipo de literatura voltada para a criançada, né? Agora, uma pergunta para você. Como você começou? Qual foi o seu interesse em escrever para esse público, que é o público infantil? Muitas vezes a gente tem tanta coisa bacana, mas às vezes com pouca qualidade. Então, qual foi o seu interesse em escrever para esse público que é o público infantil? Então, Padre Alexandre, eu fui professora por muitos anos, né? Então, eu cursei letras na faculdade e aí fui para a área do ensino. Então, eu trabalhei como professora desde o Fundamental 1 até curso de pós-graduação e sempre trabalhando com a questão da leitura, né? Então, sempre tive essa vontade de escrever em mim desde criança, né? Quando os meus pais contavam histórias para mim antes de dormir lá em casa, era o meu momento preferido do dia. Então eu adorava as histórias. Foi isso que fez eu cursar letras. Aí me encantei pelo mundo da educação. Fui para a sala de aula e sempre querendo levar livros para os meus alunos, formar leitores, fazer com que eles se interessassem pela leitura. E aquela vontade de escrever que eu já trazia desde a infância, né, ela só foi ficando ainda mais forte durante essa caminhada em sala de aula, né, porque eu trabalhava com os meus alunos os livros, a gente recomendava leituras, fazia aquele trabalho de ir à biblioteca, escolher livros, conhecia, né, bastante a literatura dedicada à infância, à adolescência, e quando eu pensei em escrever um livro, eu pensei, tem que ser para eles, tem que ser para esse público, né, que me acompanha, que eu estou em sala de aula, né, hoje não estou mais, mas na época, e pensei, então, em escrever livros dedicados à infância, à juventude, né, me dedicar mesmo à literatura infanto-juvenil. Muito bacana, Ana Rafa. Agora a gente sabe que todo autor, embora tenha a sua originalidade, ele também tem as suas inspirações. E as suas, Ana Rafa? Quais são as suas inspirações bibliográficas? Quais são as suas referências de livro, de autores, né? Para que você, não digo apenas para construir esse livro que você acabou de publicar, mas as suas inspirações na sua vida. Quais são os autores que você mais gosta de ler, aqueles que inspiram realmente você na hora da sua produção? Ah, que bacana. Então, eu desde a infância fui criada lendo Ruth Rocha, Ana Maria Machado, então são autoras referências para mim, né? Mas depois, aos poucos, fui descobrindo outras autoras. Então, a Lígia Bojunga, o Bartolomeu Campos de Queiroz, né? Todos autores dedicados à infância, que tem uma vasta produção para essa área. Então, são autores que muito me inspiram. Eu gosto muito da prosa poética do Bartolomeu Campos de Queiroz, né? Eu gosto de escrever em prosa poética também. Então, a maioria dos meus livros tem esse tom, né? De misturar a prosa e a poesia. E tem outros autores também que me inspiram, né? Apesar de serem autores voltados mais ao público adulto, mas que fazem parte aí da minha caminhada, como a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, né? E eu sou daquelas que estou sempre aberta a conhecer novos autores. Às vezes alguém me indica um livro, eu vou atrás e conheço, e aí quando você gosta muito de um livro, né, você acaba querendo ler outros e outros. Eu recentemente descobri uma autora contemporânea, né? O livro dela estava até em premiações no ano passado, que foi a Aline Bay. É uma autora voltada aos adultos, mas adorei os livros, então já li também os livros dela. Então a gente está sempre procurando aí novas bibliografias, novos autores, conhecer mais e mais. Isso é muito bacana e, inclusive, ajuda até mesmo na própria escrita, no momento da inspiração, da produção ali, por assim dizer. Agora, Ana Rafa, eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Eu gostaria que você dissesse para nós, aqui tem o meu lado um exemplar do livro, né, que a Ana Rafa publicou,
pela editora Paulus, né? É um livro muito bacana, A Invenção da Liberdade, obviamente para o público infantil. Ana Rafa, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o livro, o que ele aborda, quais as temáticas, o que também inspirou você a escrever esse livro em específico para esse público que é o público infantil. Então, Padre Alexandre, esse livro, né, ele é um livro escrito em parceria com meu marido, que é o Valmir Faria. Então, foi um livro escrito a quatro mãos. E é um livro que traz para a gente uma história, a história da princesa Isis, né, que ela está presa numa torre, num castelo, pelo dragão do mal, que é o Nicolau. E o Bento, que é um inventor da cidade, né, ele não enxerga, e ele vai tentar tirar, então, a Isis desse castelo, dessa prisão. Então, é uma obra que aborda a questão da solidariedade, né, de você enxergar a dor do outro, de você ouvir, né, no caso o Bento, ele escuta os chamados da princesa, e ele fica com aquilo, ninguém faz nada, né, ela está lá trancada, a gente ouvindo esses gritos, essas dores dela, e ninguém faz nada. Então ele tenta mudar aquilo, né, vai em busca de ajuda, vai depois em busca de ideias, né, então a criatividade também é algo que aparece fortemente nesse livro, porque o Bento, ele é um inventor, né? E apesar dele não enxergar, ele apura os demais sentidos, né? Ele tem o tato, ele tem a questão da audição tão apurada, né? E ele inventa várias coisas, então tem essa questão da criatividade, como a criatividade pode nos ajudar a solucionar, né, alguns problemas, não só individuais, mas também em sociedade, né? Problemas comuns a todos e que a criatividade pode ser forte aliada. Então, são alguns assuntos aí, alguns temas que vão aparecer nessa história, né, que é toda escrita em versos e que traz isso para a gente, então, essa questão, né, da solidariedade, da criatividade, da relação aí com essa história da princesa Iris. Muito bom. Ana Rafa, a gente sabe que falar sobre o tema da liberdade é muito complexo. Se falar desse tema com adultos já é complexo, imagina com crianças, principalmente crianças aí nos seus primeiros anos, aquelas crianças que já estão se aproximando dos 10, já fazendo a transição para a fase da pré-adolescência, falar de liberdade com elas que estão requerendo liberdade a qualquer custo é muito complicado. Para quem tem filhos, isso também é complicado. Você que trabalha na área da educação, ainda mais com esse público, deve ser mais difícil ainda. A partir do que você teve essa intuição, né? Eu quero tratar num livro sobre o assunto da liberdade com o público infantil. Então, a história desse livro é curiosa, porque na realidade essa história surgiu dentro de outra. Como assim? Eu e meu marido, a gente tinha ideia de escrever um livro, e nesse primeiro livro que a gente começou a escrever, era um pai contando histórias para a filha, tá? E nessa contação de histórias surgiu a história da invenção da liberdade. E a gente teve essa vontade, pensando ali no personagem, pensando em tudo que a história tratava, dele falar sobre isso com ela, dele trazer, né, para esse tipo um conto de fadas, de ter princesa, de ter um dragão, né, que era uma história mais atual, que trazia o pai, a filha, e ele contando essa história antes dela dormir. E aí, o que aconteceu? A gente acabou desmembrando esses dois livros, porque depois que o projeto já estava pronto, nós, né, relendo, a gente falou, mas está muito extenso e está tratando de muita coisa, pensando na faixa etária desse público. Vamos desmembrar as histórias? Vamos. E foi assim que a invenção da liberdade, então, ganhou esse protagonismo de um livro solo, né, um livro só para ela. Mas a ideia surgiu ali, realmente pensando no outro personagem que estava contando para a filha, né, como que ele ia passar esse tema, tudo que ele queria passar para a filha, e aí entrava a questão da liberdade, né, na história ali dele. Aí surgiu então essa ideia e a gente achou que ficou bacana, que não cabia mais manter naquele livro, né, e sim ele ganhar um livro, ele também ter essa liberdade de ter um livro próprio. Muito bacana. Você mencionou que esse livro foi escrito a quatro mãos, teve a colaboração do seu marido. Não sei se vocês aí, se vocês dois já depois de longo tempo de casamento têm filhos, né? Até ajudar nessa inspiração, porque a prática também ajuda na incrementação da teoria.
Mas para você, seu marido, você recomendaria esse livro apenas para crianças ou também para outros tipos de público? A gente sabe que um conteúdo, embora ele tenha um público específico, ele atinge de uma maneira direta ou indireta outros públicos também. Mas você também recomendaria esse livro para outros públicos? Sim, sim. Eu digo, né, que um bom livro de literatura, ele ultrapassa as idades. Porque a gente é uma história, né? Já dizia, tem até uma frase que eu gosto muito de um poeta que já é falecido, de um escritor, um grande escritor, que era o Eduardo Galeano, que ele dizia que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas os passarinhos lhe contaram que nós somos feitos de histórias. E eu acho essa frase linda e eu acho que traduz muito a questão da literatura, né? Que são as histórias. E uma boa história é para qualquer idade. Então eu digo que eu, quando escrevo, né, eu penso primeiro em escrever uma boa história. Né? Depois eu sei que vai acabar, os personagens eles acabam envolvendo, sempre tem uma criança, né? Sempre acaba indo para esse lado infanto-juvenil. Mas eu fico muito feliz de ver os livros chegando também a outras idades, as famílias. Acontece muito de vir, eu faço muito trabalho com escola hoje em dia, né? Então eu estou na escola contando histórias, falando sobre a produção de livros, e aí às vezes uma criança pega aquele livro e leva para casa, e lê com o pai, com a mãe, e aí depois vem esse pai, essa mãe na minha rede social, ou no meu e-mail, agradecer, dizer que gostou da história e que aquilo motivou eles a ter esse hábito, de em conjunto eles começarem a ler. Né? Então isso para mim é muito gratificante, essa coisa da história ultrapassar as barreiras da idade, né? Ultrapassar essa fronteira, e às vezes você acha que está levando a história só para criança, o livro só para criança, e não, aquele livro está indo para a criança, mas também está indo para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô. Isso é bom demais. Com certeza. É importante o que você citou, que às vezes a gente tem aquele lado empático com o livro, com a história. A gente se coloca no lugar da personagem que está ali, porque em um momento ou outro da nossa vida, a gente acaba se vendo pego passando por uma situação que está naquele livro, que está naquela história que a gente está lendo. E essa conexão, ela é extremamente importante até para nos ajudar a memorizar a história, a saber que aquele personagem, diante daquela história, passando por um momento difícil ou não, teve resiliência, coisa que a gente também precisa no dia a dia na nossa vida. E isso é muito bacana, principalmente no livro que você... o tema do livro que você abordou, né, nessa história que você abordou, que é a liberdade, coisa que na fase infantil é importante para que os pais ou responsáveis acompanhem de perto para que a liberdade se torne futuramente autônoma e responsável, né? Agora, uma outra pergunta, Ana Rafa. Eu gostaria de perguntar para você se esse livro já está chegando, né, nas casas, na mão das crianças, na mão do público. Você já tem recebido alguma ressonância, algum feedback positivo de quem leu, gostou e já está falando para você que está esperando o próximo? Ah, tenho sim, tem sido bem bacana, né? Apesar do livro ter sido recém-lançado, mas o pessoal chega, como eu falei, né, nas redes sociais, ou às vezes no site, ou às vezes um amigo próximo e fala que leu. E eu tô tendo esse feedback bem bacana, do que o pessoal tá gostando, que as crianças estão gostando, né? Que trata de vários temas ali que você puxa um fio, né? Eu digo que a literatura tem isso também. Ela é muito. Você, a partir de uma história, você começa a dialogar sobre vários assuntos. Né? E isso é muito importante a gente pensando também na questão da educação, né? Seja em casa com os filhos, seja na escola com os professores. Então, eu lembro muito de estar em sala de aula e a partir da leitura de um livro a gente discutir determinados, vários assuntos, né? Puxar aqueles fios e a Invenção da Liberdade já está puxando esses fios e eu fico bem feliz a cada retorno que eu recebo, né, seja de um pai, de um professor, da própria criança que às vezes vem, né, espontaneamente falar, olha, gostei desse livro, gostei disso, né, e aí cada um coloca lá a parte, o que mais gostou. Então tem sido bem bacana. Que bom. Ana Rafa, eu espero que você possa vender muitos exemplares desse livro, não apenas com objetivo econômico, mas de levar aquelas pessoas que estão aí adquirindo esse livro a criarem uma empatia, saber por que você teve essa inspiração de falar sobre a liberdade, um tema tão complexo, e para uma idade complexa que é a idade infantil, que você continue também ainda uma vida longeva aí como escritora e trabalhando com o público infantil. Isso é muito bacana. Obrigado por falar TV Pai Eterno nesse dia de hoje.
Obrigada, Padre Alexandre. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço toda a equipe da Paulus também, né, por esse livro, pelo outro que a gente já tem junto, que é o Ainda Alice também, enfim. E a todo o público que está nos assistindo, né, que, enfim, que inspire aí as famílias, aos educadores a lerem mais, a proporcionarem mais leituras para as crianças, porque livro eu falo, é muito importante, né, para todos nós, na infância, na adolescência e a vida inteira pela frente. Né? E aproveito para convidar todo mundo que está nos assistindo também, quem quiser nos acompanhar, né, acompanhar aí o meu trabalho, eu estou aí no Instagram, na Rafa Nunes, do jeitinho que está no livro, então vai ser um prazer ter vocês por lá também. Muito obrigada. A gente aqui agradece a sua participação aqui no Almanaque Católico, na TV Pai Eterno. Muito obrigado, continue com a sua vida longeva como escritora aqui no nosso país.